Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta segunda-feira. Hoje vou olhar aqui na cola, dia 29 de março de 2021. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. Excelente semana de muitas bênçãos e boas novas. Vamos que vamos, todo mundo, claro, se cuidando muito. Eu tive a impressão de que Lúcio ia falar alguma coisa para mim, Lúcio, não? Não, você acertou a data, era isso. Ah, né? Tá, entendi. Eu olhei aqui na cola. Gente, olha, participa aqui com a gente do A Notícia de Frente. O telefone, o WhatsApp, você já tem aí, tá no cantinho da sua tela. É só você mandar um WhatsApp e também ser um dos nossos comentaristas, assim como o Lúcio e o Haroldo. Opina também e manda pra gente. Programa recheado de informação, claro, informação sempre comentada, contextualizada aí para você poder ter vários elementos para debater com seus amigos, com as famílias, no trabalho, enfim. Vamos que vamos então, que agora a gente começa o A Notícia de Frente já falando ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre a recomendação do Ministério Público Estadual para que Cuiabá adote novas estratégias em relação à vacinação aqui na capital. Vamos ao vivo com Oliveira Júnior. Dar um bom dia ao Oliveira e também pedir para ele explicar para a gente. Bom dia, Oliveira. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Pois é, Nayara, depois daquele tumulto da semana passada, com pane no sistema de agendamento para os idosos receberem a dose da vacina contra a Covid-19, aglomerações, filas intermináveis, agora o Ministério Público resolveu agir. Ele estabeleceu um prazo de 5 dias para que o município de Cuiabá apresente o plano de ação com novas estratégias de vacinação dos idosos, além de melhorias no sistema de agendamento no site da Prefeitura de Cuiabá. O MP recomenda uma limitação de apenas um acompanhante no local de vacinação de novos locais para atendimento, estruturação das equipes de saúde, entre outras medidas. Enfim, tudo que o Ministério Público está pedindo é que as reportagens, inclusive aqui na TV Vila Real, mostraram e os comentários dos nossos colegas, inclusive, sugeriram, né? Como a questão da descentralização, uma melhor organização. Prazo de 5 dias a valer da última sexta-feira, quando foi feito esse pedido. A notificação recomendatória foi expedida na sexta-feira pela 34ª Promotoria de Justiça Civil de Tutela Individual e Coletiva da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. No documento, o Ministério Público recomenda que a ampliação da divulgação das orientações referentes ao cadastro e agendamento de vacinação. A realização de atendimento pelo sistema Drive-Thru, que Várzea Grande adotou e Cuiabá não, alegando que o protocolo exige que o paciente permaneça 20 minutos ainda no local, né, em observação, e a disponibilização de policiamento e vigilância patrimonial e sanitária voltadas à segurança do estoque de imunizantes e das condições ambientais necessárias ao armazenamento das respectivas doses. Só que não é só isso, né, Lúcio? Nayara, Haroldo, depois dessa determinação do MT, teve muito mais polêmica e até ameaça de punição aos prefeitos que não cumprirem as determinações, né? Voltamos com vocês aí para debater esse assunto. Com certeza, viu, Oliveira? E olha só, antes da gente debater esse assunto, vamos acompanhar então a fala do Sindimed sobre isso. Vamos lá. A prefeitura, no momento inicial, optou por centralizar a vacinação. Um número pequeno, então, é justificável. Mas à medida que vai aumentando a chegada das vacinas, né, o número de necessidade, e vai baixando a faixa etária dos idosos, vai aumentando um número considerável. Então, seria importante agora descentralizar, levar as vacinas para as unidades de saúde da família. Lá tem profissionais capacitados para tal fim e eles possuem e conseguem rapidamente o quantitativo, nome e endereço desses idosos. Dá para fazer um trabalho bem tranquilo nesse sentido. Evita aglomeração e facilita o acesso à vacina. O importante agora, né, que vai aumentando o número de vacinas, é facilitar o acesso.
Mas que Oliveira falou, né? Olha, demorou esse tempo inteiro para o Ministério Público entrar em ação. Gente, não dava para deixar acontecer. A gente veio falando isso há muito tempo aqui. Estava na hora de descentralizar. Na segunda-feira, Lúcio, a gente mostrou como foi feito, que o Lúcio levantou aqui a diferença, né, de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em relação à vacinação. E eu trouxe aqui como era feita a vacinação lá em Mato Grosso do Sul. Campo Grande, nossa vizinha, 7 polos, sendo 6 polos e um drive-thru. E Campo Grande já começa a vacinar mesmo na faixa etária de 18 até 60 anos. Pessoas com especiais, né? E com comorbidades, né? Na semana passada já anunciaram exatamente isso. A questão da descentralização, a gente vem batendo nisso já há algumas semanas. Fundamental que se faça. É a questão também do drive-thru. O grande objetivo é não ter aglomerações, principalmente no grupo de risco. Né? E me parece que a prefeitura atentou... Falar em aglomeração, só Claro. A gente acabou de ver ali as imagens do centro de eventos do Pantanal, não é isso? É por isso que eu falei. Esse centro de eventos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, só vou dar a manchetezinha aqui. Esse centro de eventos alugado por R$500 mil. Exatamente. De forma desnecessária, a meu ver, até porque você tem um posto de saúde no bairro, fácil acesso para as pessoas que estão lá, né? Não precisaria pegar o ônibus, que continua sendo um meio disseminador da doença, da Covid-19, mas enfim, as vacinas estão chegando e dá tempo ainda da prefeitura realmente reorganizar essa logística para fazer com que realmente as pessoas não tenham problema com relação à questão da aglomeração e principalmente o problema do agendamento, que o número de reclamações com relação ao agendamento é muito grande, né? São pontos que eu acho que estão aí. Agendamento também, Haroldo, porque a gente está lidando com um público mais idoso. Exatamente. Que não nem tem sempre muita... tem uma pessoa para ajudar. E lá, falando no bairro, a pessoa pode até ter necessidade de pegar um ônibus, né? Porque são pessoas idosas, né? Tem um bairro, por exemplo, Pedra 90 é um bairro gigantesco, né? Sem dúvida. De repente a pessoa vai precisar ali do transporte coletivo, mas só lá dentro do bairro, né, vai ser mais rápido, né? Todo não bairro deve tem ter PSF, toda né? aquela aglomeração que a gente está acostumado a ver aí, principalmente nesses horários de pico. A pessoa pode se deslocar no momento em que o transporte coletivo não é tão procurado, né? Porque tem aqueles momentos, né? Sim. Início da manhã, na hora do almoço, final da tarde, né? Pode usar aí um horário alternativo, né? Então, e essa descentralização facilitaria muito. A vida de todo mundo, né? De todo mundo, mas a prefeitura achou que não devia fazer isso, né? Achou que não devia fazer isso. E aí eu quero colocar um outro ponto aqui para ser discutido. O SEBRAE é um órgão, por exemplo, o SEBRAE me parece que é o dono lá do centro de eventos do Pantanal. É isso? Me parece que é o SEBRAE, né? Pelo menos era antes, eles que administravam. O SEBRAE recebe dinheiro público. E aí, precisaria cobrar todo esse valor da Prefeitura de Cuiabá? É isso? É uma questão que se coloca. Não recebe dinheiro público? Não recebe dinheiro público? Não estão sendo proibidos os grandes eventos? Não dava para colaborar um pouco mais? É uma colocação que se faz, é preciso questionar isso também, né? Apesar do que o erro primário, né? O erro original aí foi da Prefeitura de Cuiabá, né? Ao querer um único local para vacinar, ao invés de descentralizar essa vacinação para facilitar a vida da população. Mas é como sempre a gente ouve, né? Olha, se dá para complicar, para que facilitar, não é? E a nota que eles soltaram, Lúcio, inclusive quando eu fiz esse questionamento lá no Cidade Alerta, eles nos mandaram uma nota dizendo o seguinte, que não daria para fazer a questão do drive-thru, porque as pessoas precisavam aguardar, né? No Brasil inteiro dá para fazer, aqui não dá, não é? Exato. Várzea Grande está fazendo. Várzea Grande faz. Várzea Grande faz. Quer dizer, então a nota técnica, a nota foi bem fraquinho o argumento, né? Mas enfim, não convenceu, né? Bom, o pessoal está aqui participando já de manhã, dando bom dia aí a todos os nossos queridos telespectadores. E o assunto aqui, sabe qual que é? Vacina. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas os nossos telespectadores estão falando, cadê os checadores da notícia para colocar como fake news o lançamento que o Lúcio falou sobre
Butanvac ou a Doriavac. Olha, Isso muitas imprensas já pediram desculpa. E aí, Lúcio, não vai corrigir disso? Mas corrigiu o quê? Corrigiu o quê? Diz que sobre o lançamento da Butanvac ou Doriavac. Não, o que eu falei aqui foi sobre o anúncio que foi feito na última sexta-feira pelo Instituto Butantan, não é isso? Eu disse no Jornal do Meio-Dia de sexta-feira também que essa daí pode ser a primeira vacina genuinamente brasileira, né? Porque até aqui tinha a Coronavac, né? Que chamaram de chinesa, né? Falaram, não vou tomar essa chinesa. Depois a chinesa virou vacina do Brasil. Ok, virou a vacina do Brasil porque é a vacina que está mais sendo utilizada em larga escala, fora e junto lá com a da AstraZeneca, não é isso? Então, o que eu coloquei foi, foi nesse sentido aí, de que a Butanvac pode ser uma vacina genuinamente brasileira, e coloquei também o seguinte, olha, não é do Dória e não é do Bolsonaro, não é isso? É do Butantan, não é isso? Eu que fui um pouco entusiasta na semana passada, por conta exatamente da ampla divulgação em todos os sites, né? E eu realmente, né, fiquei seduzido pela notícia, né? Não tive essa cautela toda que o Lúcio teve e disse exatamente o seguinte, olha, que bom uma então vacina... foi você. Foi. Tá vendo? Eu disse, que bom essa vacina 100% brasileira, porque é algo espetacular, a gente realmente fica muito feliz com isso, né? E no final de semana já desmascararam aí o João Dória, desmascararam, né? E mostraram que não é bem assim, não é 100% brasileira. Existe toda uma tecnologia americana aí por trás disso tudo, né? O que importa é que nós temos vacina, estamos tendo vacina cada vez mais, isso que é importante. Certo, gente, olha, deixa eu trazer aqui. Mas, tudo bem, tem tecnologia americana? Ótimo, bacana. Não tem problema. Vai ser produzida onde? Aqui. Pelos cientistas lá do Butantan, não é isso? Sim, não é isso? O importante é ter vacina, né? Pelos nossos profissionais. Então é o seguinte, não tem problema de utilizar um pouco da tecnologia americana. O que tem problema, sabe o que é, professor Haroldo? É negar a vacina, não é? Não pode. Negar a ciência, né? Aí aliás, essa Butanvac aí, é uma resposta da ciência para a pandemia. Se a gente quiser ir um pouquinho mais a fundo, é a resposta da ciência para os negacionistas. Tem um detalhe técnico aí que é interessante, Lúcio, né? Inclusive eu li uma matéria de uma imunologista dizendo o seguinte, olha, o desenvolvimento da Butanvac no Brasil, né, como os cientistas não têm, de certa forma, 100% de conhecimento sobre o tempo que essas vacinas podem imunizar alguém, a Butanvac seria um recurso exatamente para dar um reforço, Lúcio, está entendendo? Caso seja necessário, com relação às primeiras vacinações. E isso é muito interessante. Inclusive, eu vou tocar nesse assunto no meu destaque de hoje. Olha, a minha opinião é a seguinte, podem até tentar diminuir a importância da Butanvac. Não tem problema nenhum. Isso aí faz parte da politicagem que rola solta, né? Rola solta. Todo mundo, no radar deles é o seguinte, 2022, né? De um lado e do outro. De um lado e do outro. Não é só do lado de Bolsonaro, não. Do lado do João Dória também. Só que podem brigar, bater boca, se xingar. Agora é o seguinte, se acontecer aquilo que falaram, vai ser extremamente positivo. Disseram o seguinte, olha, já foram feitos os testes pré-clínicos, né, em alguns países. Lá na Índia os resultados foram excelentes. Isso. A outra informação é de que vão entrar lá com o processo para pedir autorização para a Anvisa e que até julho teria condições de ter 40 milhões de vacinas. Se tudo isso aí se confirmar, a notícia é muito boa. É muito boa, exatamente, independente daqueles que estão preocupados em fazer política ou politicagem. Sim, gente, olha, daqui a pouco a gente vai saber os destaques do Lúcio e do Haroldo. Antes, vamos falar aqui que os prefeitos mato-grossenses que não conseguirem o decreto estadual contra a Covid-19 aí para, né, amenizar essa alto índice de contaminação podem ser afastados do cargo e ainda responderem a processo criminal. É o que pede uma ação do Ministério Público na Justiça. Na sexta-feira, a Prefeitura de Várzea Grande publicou novas medidas contra o coronavírus. Já o decreto estadual é de quinta. Vamos acompanhar na reportagem.
Na quinta-feira, dia 25, o governo de Mato Grosso publicou um novo decreto estadual contra a Covid-19. Entre as medidas, o decreto determina a quarentena coletiva obrigatória por 10 dias prorrogáveis. Instalação de barreiras sanitárias para fazer triagens de pessoas. Circulação de pessoas apenas para acessar serviços essenciais. Suspensão de aulas presenciais. O secretário estadual de Fazenda diz que as medidas não são impositivas aos municípios, mas que as prefeituras precisam tomar providências contra o coronavírus. O que o Estado colocou em relação às prefeituras, porque existem realidades diferentes, e os próprios prefeitos colocaram isso ao governador e colocaram também para a Assembleia Legislativa quando houve aquela recusa do projeto de lei para antecipar os feriados, é que respeitasse as peculiaridades de cada cidade. Então o que o governo fez? Publica a classificação de risco, de acordo com critérios lá de leitos de UTI e de transmissão, inclusive no local se está aumentando ou está diminuindo, porque pode ser que em um local a transmissão, por conta das medidas que estão sendo adotadas, está caindo. O prefeito, ele, óbvio, deve adotar medidas e a gente sugere algumas medidas que ali estão colocadas. Então, Cuiabá, por exemplo, as medidas não são. As medidas, ele deve adotar medidas, mas não necessariamente aquelas. Ele tem que adotar medidas efetivas e os prefeitos serão cobrados em função disso. Por exemplo, coloca aqui para Cuiabá, né? Nós temos aqui em Cuiabá, no horário de pico, muitas pessoas dentro do mesmo ônibus se locomovendo. Isso aí é um ponto de grande transmissão. Por que não se coloca, então, para que nós tenhamos uma atenuação dessa transmissão, mais ônibus? Então, quer dizer, colocar no lugar daquelas medidas planos de ação locais para o enfrentamento aí à transmissão que está fora de controle do coronavírus em 50 municípios. Em outros 91 municípios, as medidas podem ser mais leves, mais tênues. Então, quer dizer, nós estamos respeitando as circunstâncias e as peculiaridades dos municípios, que foi algo que, inclusive, foi pleiteado pelos próprios prefeitos ao governador e à Assembleia Legislativa quando rejeitou aquele projeto de lei da antecipação dos feriados. O Estado não fiscaliza o município. Os municípios têm autonomia, assim como o Estado também tem a sua autonomia. O que deve ser feito são a sociedade cobrar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que são os órgãos de controle para que as medidas sejam efetivamente ali implementadas e que sejam medidas efetivas para o combate à transmissão. Mas não cabe ao Estado de Mato Grosso, ao governo, cobrar da Prefeitura esta ou aquela medida. O que nós vamos fazer é cobrar da sociedade, dos estabelecimentos, o cumprimento daquelas regras do toque de recolher, do horário de funcionamento e do não consumo de bebida alcoólica nos locais de venda. E isso sim cabe ao Estado. Agora, em relação à implementação das medidas, existem órgãos de controle e nós esperamos que todos os prefeitos dialoguem com os ministérios públicos da sua cidade, com os promotores da sua cidade e adotem medidas que sejam efetivas, Porto. Acho que o grande ponto é esse, adotar medidas efetivas. Talvez possa não ser a quarentena, mas o que vai ser em lugar da quarentena? Um plano de ação efetivo que envolva toda a comunidade local e que se evite a transmissão. Aqui em Várzea Grande, o decreto 39 foi publicado na sexta-feira, dia 26, com validade até o dia 5 de abril. Ele suspende aulas presenciais em instituições de ensino públicas e privadas. Na cidade, só poderão funcionar serviços essenciais. Nas repartições públicas municipais, regime de plantão até o meio-dia. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar com apenas, no máximo, 30% da capacidade. Supermercados e mercados, até 50%. O horário de funcionamento do comércio, das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, das 5 da manhã até o meio-dia. Supermercados, aos sábados, das 5 da manhã até as 8 horas da noite. Está proibido em Várzea Grande o consumo de bebidas alcoólicas em locais de venda desses produtos. Restaurantes podem funcionar até as 2 horas da tarde. Drive-thru até as 20 horas e 45 minutos. Delivery até as 23h59. Farmácias podem ter delivery em qualquer dia e horário. Atividades industriais e distribuição comercial sem controle de horário. Esporte amador em Várzea Grande, proibido. Futebol profissional, autorizado, mas sem público. Eventos sociais
em Várzea Grande, proibidos. Atividades religiosas na cidade industrial, autorizadas de segunda a sábado, das 5 da manhã até as 8 da noite. Aos domingos, das 5 da manhã até o meio-dia. Lotação máxima nas igrejas, 30%. Desde que usem produtos para higienização das mãos e calçados e também uso de máscaras. As pessoas que frequentarem os templos devem manter distanciamento de 1,5 metro e o acesso às igrejas está proibido às pessoas do grupo de risco, como os maiores de 60 anos de idade. Na manhã deste domingo, o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, participou de uma reunião virtual. Na sexta-feira, dia 26, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, disse que até esta segunda-feira iria publicar o novo decreto de enfrentamento à Covid-19. Nós ele ia ter uma reunião às 16 horas, porque na verdade hoje foi uma conversa, hoje não foi realmente para se resolver, foi para a gente conversar, trocar a experiência dos decretos, ele queria conhecer as ações de Cuiabá, entendemos que temos que marchar juntos, são as duas maiores cidades do estado, no nível de habitantes, temos preocupação com os municípios vizinhos, a nossa região, e o tanto quanto possível a gente marchar junto. Dá para fazer um decreto único, que seria ideal? Se for possível, sim, se não, cada um vai ter a sua autonomia, baixar o seu decreto para a gente estar conversando. Aí ele ficou de reunir agora às 16 horas com o seu comitê e voltaremos a falar amanhã novamente, porque eu quero anunciar de amanhã, para não mais tardar segunda de manhã, as medidas da capital. Eu vou estudar bastante, vou analisar bem e vou fazer aquilo que é melhor para a população cuiabana. O que tal, na sua opinião, está descartado? Eu não vou dizer descartado, mas eu digo muito difícil. Na sexta-feira à noite, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O MPE pede ao Poder Judiciário que determine aos 141 municípios matogrossenses o cumprimento das medidas preventivas contra a Covid previstas no decreto estadual. 50 municípios com risco muito alto de contaminação do novo coronavírus devem decretar lockdown por 10 dias com apenas serviços essenciais funcionando. É o que pede o Ministério Público Estadual na ação impetrada na Justiça. Ainda na ação, o Ministério Público pede o afastamento dos prefeitos que não cumprirem o decreto estadual, além dos chefes dos poderes executivos municipais responderem criminalmente. Ainda no final de semana, a juíza Milena Ramos de Lima e Souza, da comarca de Alta Floresta, determinou que o prefeito Chico Gamba, do PSDB de Alta Floresta, publique o novo decreto municipal em 24 horas para cumprir integralmente as medidas preventivas contra a Covid recomendadas pelo governo de Mato Grosso. Em caso de descumprimento, o prefeito de Alta Floresta poderá ser multado em R$10 mil diários, dinheiro a ser pago com recursos do próprio prefeito. Com apoio técnico de Itacir Merel e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio. E antes da gente comentar, deixa eu só trazer os dados da Covid, porque vai ajudar aí a contextualizar tudo isso que a gente está vivendo. Vamos aí à tela divulgada a arte aí que foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, que contabiliza nas últimas 24 horas, foram 302.211 casos da Covid em Mato Grosso, com 277.420 pessoas recuperadas. E aí a gente chega, infelizmente, à marca de 7.370 óbitos por essa doença, com a taxa. E o que preocupa é aquilo ali, ó. Taxa de ocupação de UTI, 96,5%, gente. Isso é a grande preocupação, 17 leitos disponíveis no estado inteiro. E aí nesse ponto, é exatamente nesse ponto que o Ministério Público está batendo. O que acontece é o seguinte, com relação aos decretos, né? Você tem situações diferentes de municípios, cada um tem um grau de risco X, médio, alto, Cuiabá é alto, né? Rondonópolis é alto, Várzea Grande é alto. E aí você tem a questão do governo, de um lado,
fazendo orientações, né, orientativo e sugestivo, e do outro lado o Ministério Público, nos mesmos pontos, pedindo que a coisa seja impositiva. E é exatamente por esse motivo que a coisa está andando descambelada. Sexta-feira, por exemplo, tinha assim, uma decisão clara por parte do prefeito de Várzea Grande de lockdown. Vou fazer lockdown e pronto, acabou. Sentaram para conversar ele com o Emanuel Pinheiro, 2 horas de conversa, já mudou completamente a sua visão, a sua decisão com relação a lockdown, mantendo a partir de sábado só os essenciais, né? Então fica essa incerteza por parte principalmente da população que não sabe o que fazer. O que é que está acontecendo? Isso que é muito ruim, sem dúvida alguma. Vamos ver se realmente... O Emanuel Pinheiro, você vê que na última pergunta da repórter, disse assim, então nós não teremos lockdown? Ele diz assim, não posso garantir ainda. Na verdade, pela fala dele, ele quer fazer um isolamento seletivo. Ele quer, de certa forma, preservar o grupo de risco, preservar um grupo específico de pessoas, mas não necessariamente fechar tudo. Na cabeça dele, né, ele pensa dessa forma e quer trazer, claro, um alinhamento, né, e tem que ser assim, não pode ser diferente, até porque Várzea Grande está colada em Cuiabá, né? A decisão que se tomar em Cuiabá tem que ser tomada em Várzea Grande, isso é fato. O problema é que Emanuel Pinheiro, ele caminha em sentido contrário ao governador do estado de Mato Grosso, né? Ele não faz oposição, ele é do contra. Então, à medida que ele é do contra, tá entendendo? Enquanto um fala que é azul, o outro fala que é vermelho. Só pelo prazer e por vaidade dizer que não é este o caminho que ele gostaria de fazer. Então, este é o grande problema, o grande impasse. E a sociedade fica aí de telespectador observando essa história toda. Lembrando que, quero ressaltar mais uma coisa, no papel tudo isso é muito lindo. Tudo isso é muito lindo, o que o Ministério Público quer, o que o governador quer, o que o prefeito quer. Mas na prática é radicalmente diferente. Porque as festas clandestinas continuam acontecendo e a aglomeração nos ônibus também continua acontecendo. Portanto, lockdown nenhum vai resolver se nós não resolvermos exatamente esses 2 pontos. E a questão é essa mesmo aí, Nayara, que o Haroldo colocou, é esse cansativo enfrentamento, né, entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, só lembrar o seguinte, eu vi ontem, alguns sites publicaram essa informação, pelo menos um publicou essa informação, de um ranking nacional do número de mortes no país, né? Proporcional ao número da população. Cuiabá, o terceiro colocado, é o município que está em terceiro lugar no número de mortes aqui no país. E é um dos piores em vacinação, viu, Lúcio? E Várzea Grande não fica muito atrás, não, né? Várzea Grande é o 7º município no número de mortes no país, comparado com a população. Pois é. Deixa aqui... O estudo me parece que é do Macroplan. Deixa eu trazer, eu acho que eu vi também, Lúcio. Deixa eu ir aqui para a participação do nosso telespectador. Bom dia, Nayara. Enquanto o povo pede, o povo colabora, mas eles poderiam abrir a triagem 24 horas. Quem sentir sintoma na sexta vai conseguir atendimento só na segunda. Aí já pode ser tarde. Aí para tomar vacina aglomera. Ou eles acham que vacina as pessoas já estão livres. Diz aqui o nosso telespectador. Mais gente participando. Bom dia. Por que a Prefeitura de Cuiabá não coloca os donos de vans, micro-ônibus escolares que estão parados nesta pandemia para rodar nas linhas de ônibus? Assim todos ganham. População andaria sem lotação, todos sentados. Nos ônibus também, todos sentados. E os donos de vans teriam como se sustentar nesta pandemia. O Adnir do Jardim Mariana, inclusive, se eu não me engano, tem um vereador que tem um projeto desse. Se eu não me engano, é um projeto de um vereador, nós não é? falamos sobre isso aqui na semana passada, aqui no Notícia de Frente. Não é? Mas, gente... Seria uma forma aí de tentar diminuir essa superlotação no transporte coletivo, tanto de Cuiabá como de Várzea Grande. Muito melhor do que gastar R$500 milhões alugando um local para fazer vacinação, né? Sendo que tem os postos, né? Exatamente. Bom dia, Lúcio, Nayara, Haroldo. O problema é que as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, eles só querem criar decreto em cima de decreto, multar o comércio e fiscalização zero. Eles tiram suas responsabilidades de fiscalizar e querem jogar em cima do povo cuiabano. Eles só fazem fiscalizar o comércio central e os bairros não vejo ninguém. A preocupação do prefeito é fazer blitz para pegar votos, diz aqui o nosso telespectador. Nem central, ontem era por volta das 4h30 da tarde, eu passei, olha, perto, não era o Chopão, tá? Deixa bem claro, né? Perto do Chopão, um bar, 4h30 da tarde,
3 meses os caras tomando na mesa cerveja, numa boa. Eu olhei assim, falei, não acredito no Sendo negócio que vai desse. até meio-dia amanhã, né? Não, pois Ontem, é, até isso no meio-dia. sábado, foi no sábado à tarde. Falei, cara, vocês não estão conseguindo fazer fiscalização aqui, na cara dos caras, aqui no centro de Cuiabá, tá entendendo? Imagina nos bairros, você tá entendendo? Até a minha esposa estava lá e falei, sabe, nós Não, ficamos... mas a questão aí não é só o horário, né? A questão é outra. A proibição da bebida alcoólica do consumo. no local, entendeu? é. Sabe? 3 meses, os caras Era estão para estar sentados. seguindo, né, esse decreto. Sim. Você tá Mas, entendendo? mas aí entra outro ponto, que foi a briga que a gente fala aqui sempre. Esse tipo de o não alinhamento deles causa, o que causa? Confusão entre os comerciantes, entre os empresários. Quantos empresários mandam mensagem para cá perguntando qual decreto eu sigo, o que eu faço, e aí o prefeito tem mais poder que o governador? Porque uma vez aqui o presidente da OAB disse, o prefeito tem mais poder que o do governador. E foi uma decisão do STF. Tá, mas agora vamos colocar o seguinte. Todo mundo sabe do decreto do governo, não sabe? E aí? Todo mundo sabe também que não tem decreto nenhum tem do decreto prefeito. do Então é o prefeito, seguinte, né? O que está vale é do valendo governo. o decreto do governador Mauro Mendes. Pelo menos até por enquanto não saiam de cada prefeitura. Exatamente. Exato. Então tá. Vamos saber. Então pronto, respondida a pergunta dos empresários que estão mandando aqui. Tem gente perguntando, gostaria de saber como que fica o comércio. Fica do jeito que está o decreto do governo do estado, tá, gente? Deixa eu saber os destaques de vocês para hoje. Qual que vai ser o seu, Lúcio? Já vou continuar nessa linha aí dos decretos, né? Dos desentendimentos, dos enfrentamentos, né? Aí, aqui em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro diz o seguinte, que ele não vai cumprir ordem, não, né? Ele foi eleito e não vai ficar cumprindo ordem, ele protestou aí contra essa ação do Ministério Público e no jornal A Gazeta de hoje aqui diz que ele descarta a quarentena. E aí, o prefeito quer um decreto paralelo, não é isso? Mas é a mesma forma que ele e Mauro Mendes caminham, né? Em linhas paralelas, não é isso? E um jogando pedra no outro, né? Então, o destaque meu, ele passa por aí, né? E o seu, Haroldo? Eu vou fazer um balanço geral das vacinas, né? No mundo e no Brasil. Quais as expectativas, né? E de que forma elas estão sendo trabalhadas aqui no Brasil e no mundo. Certo, gente. Daqui a pouquinho, então, a gente fala desses dois assuntos. Fica aqui ligadinho e sintonizado na sua TV Vila Real. Aqui o assunto é comentado, isso mesmo, eu sei que você gosta. Então, manda mensagem aqui pra gente. Vamos para um breve intervalo, agora 6 horas e 35 minutos. Na volta tem mais a Notícia de Frente.